Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Então vamos lá, vamos continuar o estudo 5 da Escolinha da Divina Vontade. Não vamos parar, né? Nossa, eu estava vendo o estudo da transição de hoje, né? Sobre a resistência. É muito incrível que a filósofa Lúcia Helena, ela é professora da Escola de Filosofia é aqui de Brasília. E o que ela falando do livro Arte da Guerra, ou é Guerra da Arte, eu não sei. Fiquei confusa. Eu acho que é. Ela falou Guerra da Arte, mas eu não sei, eu já ouvi falar de Arte da Guerra, não sei, enfim. É um livro que fala sobre a resistência, que é o pior inimigo que a gente tem é interno, né? Porque o externo você vê e você tá vendo, você tem como lutar contra ele, mas o interno, que é a nossa resistência, o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade humana resistente, é muito difícil, porque você não vê. E você acha até que ela é sua amiga. Então, às vezes, você dá arma para ela te matar. Então, é incrível o que ela fala, né? Porque é o que Deus fala no livro do céu. Ela ensina, a filosofia tá assim. O que esse livro fala, né? A gente vê claramente que concorda com o que a gente estuda aqui, né? E aí o autor do livro fala que para vencer a resistência todo dia, que você tem que colocar que o mais importante a fazer no seu dia é aquilo para o qual você foi criado, né? Você foi criado você tem uma missão na Terra. Isso é o mais importante. Então você tem que fazer apesar de qualquer dificuldade, isso é o mais importante, então você faz. Pode acontecer qualquer coisa. E o mais difícil da sua vida vai ser fazer isso. Vai ser fazer o que você foi destinado a fazer. A resistência ela vai vir para isso. Então, aí se você não lutar com a resistência, você vai sempre colocar outras coisas no lugar do mais importante. Né? Então, você vai colocar várias coisas no lugar do mais importante, do que é mais importante. Então, apesar de todas as dificuldades, você faz. Eu vou fazer a escolinha, por exemplo, fazer a meditação. Isso para mim é o mais importante. Então, eu vou encontrar várias dificuldades para fazer isso, mas eu tenho que vencer todas. Vencer todas as barreiras e fazer. Não olhar para trás. Apesar de todas as dificuldades. Pode mudar a forma de fazer? Pode, mas eu vou continuar fazendo. Né? Se tiver que tudo está do jeito que eu quero para fazer, eu não faço. Então vamos lá, vamos continuar. Os dois agonizantes, volume 15, trecho 5. 3 de fevereiro de 1923. A Luísa diz: Sentia-me faltar a vida pela privação do meu doce Jesus. E se move em meu interior, faz-se ver naquele mar espantoso das culpas das criaturas. Então, não podendo mais,
Então, não podendo mais, me lamentava forte, e ele, como comovido por meus lamentos, saiu como fora daquele mar, e estreitando-me, disse-me: Minha filha, o que tens? Ouvi os teus lamentos, o estertor da tua agonia, e fiz tudo o que pude para vir em teu socorro e para te sustentar. Minha filha, paciência. Somos dois pobres agonizantes, eu e você, pelo bem da humanidade. E enquanto estamos agonizando, o amor nos sustenta para não nos deixar morrer, para dar ajuda à pobre humanidade que jaz como morrendo no mar de tantas culpas. Enquanto isso me dizia, parecia que as ondas daquele mar nos submergiam a ambos, as ondas do mar das iniquidades. Quem pode dizer o que se sofria? E como naquelas ondas se viam os preparativos de guerra, lhe disse: Minha vida, quem sabe quanto durará esta segunda desordem? Se a primeira durou tanto, o que será da segunda, que parece mais longa? E Jesus, muito aflito: Certamente será mais longo, mas não durará tanto, porque porei a minha mão, e os flagelos do céu os apagarão da terra. Certamente será mais longa a segunda guerra, mas não durará tanto, porque porei a minha mão e os flagelos do céu os apagarão da terra. Por isso, oremos, e você não saia jamais de minha vontade. Então, nesse trecho, a gente está com Jesus. Agora, nesse tempo, a gente pode trazer essa palavra para hoje. Tudo o que está acontecendo, esse mar de culpas, continua. Jesus continua como vítima? Continua. Só que a Luísa agora não está aqui na Terra. Quem está na Terra, enfrentando esse mar de culpas com Jesus, somos nós. Então vamos nos colocar no lugar dela, né? Para a gente entender o que a gente está vivendo agora, né? Nesse trecho aqui. Nessa palavra. Não é uma história. A gente vê, entende o que se passou entre Luísa e Jesus, mas a gente está aqui. Agora ela deixou, Deus depositou toda essa verdade na alma dela e a gente bebe dessa fonte, né? Mas aí a gente não é vítima como ela, não é a mesma situação dela. Mas a gente está vivendo, a gente tá vivendo num tempo de muita iniquidade na Terra. Então dá pra gente ter uma noção dá pra gente entrar nessa cena aqui, né? Então ela estava se movendo, ela sentia faltar a vida pela privação de Jesus. E ele se movia no interior dela, mas ela via ele no mais espantoso das culpas das criaturas. Então, Jesus hoje está no mesmo mar. No mais espantoso das culpas das criaturas. A terra ainda está desse jeito, cheia de culpa. Tanto que Jesus falou no livro da Valtorta, para Valtorta, né? Que a terra parece um inferno. A fumaça que sobe da terra é como se fosse, meu Pai do céu, misericórdia. Jesus amado. Como se o inferno estivesse na terra. Meu Pai do céu. Meu Pai do céu. Como se o inferno estivesse na terra, o jeito que ele falou. Então a gente está numa situação complexa. Jesus está aqui, né? O mundo está nesse jeito aqui, no mar de culpas. E ela lamentando. E ele, como comovido por meus lamentos, saiu fora daquele mar e estreitando, disse-me: Minha filha, o que tens? Ouvi os teus lamentos, o estertor da tua agonia, e fiz tudo o que pude para vir em teu socorro e para te sustentar. Minha filha, paciência, somos dois pobres agonizantes. Eu e você, pelo bem da humanidade. A gente está desse jeito, sofrendo junto com Jesus. Ela estava sofrendo junto com Jesus, a mesma coisa agora. Jesus está sofrendo, ele comunica a dor dele com a gente, ele desabafa com a gente, ele mostra o mundo como tá e a gente sofre junto com ele.
Mas ele pede paciência. Somos pobres agonizantes. Eu também estou sofrendo. Vamos sofrer juntos? Eu e vocês. Agora não é só ele e a Luísa, agora é ele e nós. Várias almas sofrendo junto com ele. Somos pobres agonizantes. Gente, teve um dia que foi tão estranho. Meu Deus, eu não fiquei desesperada porque Jesus nos sustenta, né? Como ele sustentou a Luísa. Mas depois que Jesus falou isso, pra Valtorta, né? Do mundo tá desse jeito, como se a fumaça que sobe aqui, o cheiro que sobe da terra é como se viesse do inferno, do próprio inferno. Eu fiquei muito pensativa com isso. Nossa, Jesus, a gente tá no meio dessa fumaça. Meu Deus do céu. Mas aí parece que ele não deixa a gente ver, né? A gente vê, mas não vê, não tem assim plena consciência. A gente não tem um olho assim tão aberto para imaginar isso, né? Assim, tipo assim, né? Mas teve um dia que eu tava aqui na empresa, tava aqui conversando com o meu chefe, conversando tranquila com ele, com outros colegas. De repente, assim, do nada, parece que Deus abriu meu olho assim para enxergar, para ver o espiritual. Me deu uma coisa assim, uma sensação tão assim estranha, tipo assim, eu não sei explicar o que eu tô falando, mas tipo assim, ele abriu meu olho como se eu estivesse enxergando tudo que tinha na terra, mas foi muito rápido. E eu não fiquei com a sensação assim tão estranha de que eu tava num lugar tão horrível. Eu senti essa sensação de que eu tava num lugar tão horrível, mas tão horrível, tão assim cheio de, nossa, sem Deus, tipo assim, num lugar sem Deus, a terra. Para fora eu olhava assim, Deus olhando a terra, sabe? E eu olhava assim, sem Deus. Ele comigo olhando a terra. E eu conseguia ver assim, olhava assim, Deus não sei explicar direito. Sei que veio isso agora na minha mente assim e foi muito rápido. Então ele pede pra gente paciência. Somos dois pobres agonizantes. Eu e você pelo bem da humanidade. Então a gente sofre com Jesus. Pelo bem da humanidade, a gente tem paciência e sofre. Sofre tudo que ele permitir, tudo que ele queira que a gente sofra, que a gente veja, que a gente sinta os sentimentos dele, que muitas vezes está no nosso coração. Ele é a fonte da felicidade, né? Ele é a alegria dos alegres e tudo, mas ele é o redentor também. Então, a dor, ele é o homem das dores. Então, ele vai comunicar também a dor e a gente fica tranquilo. Assim, apesar do sofrimento, quanto mais a gente conversa com ele, mais a gente se resigna com o sofrimento, né? E ama mais ainda. O amor por ele só cresce, porque por ele a gente sofre, né? Eu e você, pelo bem da humanidade, ele te mostra, ele abre a sua mente, ele te ilumina para você entender essa dor e você fica tranquilo, porque só importa estar com ele. Se é para estar na dor, tudo bem. Eu não quero mais nada, eu só quero ficar com o Senhor. E não importa se é na dor. É como no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Todos os dias da minha vida. Eu não vou desistir por causa da dor. Não vou. Parece que é tudo ele, né, que faz isso. É tudo graça de Deus, como a gente lê a vida íntima, a gente ouve o livro da vida íntima. A gente vê isso claramente, que é tudo graça de Deus. A, a nossa o amor que a gente tem por Deus, essa graça, essa vida divina, né? Tudo que a gente vive com Deus é tudo fruto da oração de Jesus. Ele que pedia para o Pai para a gente ter vontade de escutar a palavra dele, de escutar ele. É o Pai, a graça de Deus que incita o nosso coração à oração, a querer ouvir a palavra de Deus, a colocar ela no coração. É graça de Deus.
Tudo é graça de Deus. Nós não teríamos capacidade por nós mesmos de buscar a Deus. Até essa busca, quem é uma graça de Deus. Então, tudo que a gente vai, a resignação, tudo é graça de Deus. Essa resignação com sofrimento e entender que isso é, tudo que a gente está sofrendo é para o bem da humanidade, tudo é graça de Deus, é Ele que ilumina para a gente entender isso. E enquanto estamos agonizando, tudo é para o bem da humanidade. Enquanto estamos agonizando, o amor nos sustenta para não nos deixar morrer, para dar ajuda à pobre humanidade que jaz como morrendo no mar de tantas culpas. A humanidade morrendo no mar de tantas culpas. Então a gente sofre, aplaca a justiça divina e aí Deus continua enviando graças e graças e graças para levar todo mundo à conversão, né? É a oração de Jesus sendo como se fosse assim, o Jesus, a oração dele, o que ele fez lá que a gente lê na vida íntima, em ação, continuamente. Ele em nós, continuando a vida dele aqui na terra e aplacando a justiça e alcançando do Pai as graças, né? Produzindo mais méritos, aqueles méritos que ele produziu lá, mais méritos, ele usando a nossa humanidade para produzir mais méritos e alcançar mais graças para as pessoas se converter. E aí a humanidade, quando ele fala que a pobre humanidade que jaz como morrendo no mar de tantas culpas, a culpa, gente, a alma vivendo na vontade humana, no pecado, na vontade humana, ela está em agonia. Então, por isso que ele fala pobre humanidade. Porque as pessoas que estão... o sofrimento para a gente é por causa que a gente está... O sofrimento para quem está na graça de Deus, como Jesus fala, é uma flecha de amor. É uma flecha de amor. Então, a gente sofre, mas a gente fica em paz. Esse sofrimento é uma flecha que fere nosso coração e faz a gente amar mais ainda a Deus e estar mais perto dele. Então a gente tem uma alegria na dor, a gente tem uma paz no meio da dor, a gente tem uma força para não desistir por causa da graça de Deus nos sustentando. Mas quem está no pecado é dor, mas é uma dor que leva ao desespero, que leva ao desânimo, à tristeza, porque é a dor de estar sem Deus. É a dor de não ter é a morte da alma. A alma está morta muitas vezes. Tem muitas pessoas vivas no corpo, mas a alma está morta ou está por um fio de vida. Doentes, doentes, doentes. Gente, o mundo está doente. Doente, mas é doente num grau altíssimo de doença, uma doença grave, muito grave. Olha para as pessoas, não que é para a gente julgar, mas assim, tenta ver almas doentes. Por quê? Por que eu tô falando isso? Por causa de um trecho que eu li ontem, que eu fiquei impressionada com esse trecho. Deus falou assim: a sabedoria eterna decretou que o alimento da alma é a vontade divina. Então, se você não faz a vontade divina, a sua alma está em agonia, ela está doente, 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 muito doente, sem alimento. E aí ele fala no exemplo assim: imagina uma pessoa sem alimento. Como que ela tá? Uma pessoa sem alimento, ela fica doente, ela fica desanimada, uma pessoa em jejum, ou então comendo alimentos que não são saudáveis, ela fica doente, rapidinho, prostrada. Não consegue fazer nada de bom, não consegue trabalhar, não consegue dormir direito, não consegue sorrir. Desanimado mesmo, desanimado. Imagina uma pessoa com câncer em fase terminal. Imagina que essa pessoa fica deitada só, sentindo muita dor. Então, a falta da vontade divina para a alma é uma pessoa com câncer em estado terminal. E aí, Jesus fala assim que qual que é o remédio para curar essa
essa doença, para não deixar essa pessoa morrer de vez. O sofrimento, a dor, as humilhações, as contrariedades, a cruz. Essa é o remédio para a alma. Para essas almas que vivem na vontade humana, que vivem no pecado. É o sofrimento, é a cruz, é doença, é tudo que há de sofrimento no mundo. É para poder curar as almas da vontade, que estão doentes. A dor que vem no corpo cura as almas. Aí você desperta a alma para buscar ajuda. Se tem uma pessoa que está, por exemplo, se você estiver doente, imagina, você está doente, muito doente, e você não sente nenhuma dor, nenhum sintoma, nenhum sintoma. Você vai procurar um médico? Você vai saber que você está doente? Vai procurar remédio? Não vai, porque não está sentindo nada, não tem nenhum sintoma. Então, a dor, o que é a dor? É o sintoma da doença. Então, é uma maravilha ter uma dor, porque você vai saber, estou doente, tem alguma coisa errada comigo, então vou procurar ajuda, vou procurar um tratamento. O câncer, por exemplo, é uma doença bem silenciosa. Às vezes a pessoa, quando ela descobre que está com câncer, já está no estado terminal. Quando começa a sentir dor, já está no estado terminal. Então, é uma doença que às vezes a pessoa morre rapidinho, porque quando descobre não dá para fazer o tratamento. Então, a dor que Deus permite para as almas, a dor que a gente sente, que é o que o pecador sente na alma, a consequência, né, do pecado, é um sintoma da doença que ele tem na alma. Então, ele vai procurar ajuda. Um exemplo. A minha colega estava assim, o que eu faço agora? Aí eu fiquei brincando, vai descansar, vai dormir. Porque estava na hora do almoço, né? E eu pensei que ela estava falando, o que eu faço agora, depois do almoço, né? Eu falei, vai descansar. Mas eu não consigo. Quando eu fecho os meus olhos e vem um monte de problema na minha cabeça. Um monte de problema na minha cabeça, os problemas vêm tudo. Eu falei, sim, é porque a gente não consegue ficar sem pensar nada. Então, se você não tem outros pensamentos para colocar no lugar dos problemas, você sempre vai estar pensando em problemas. Você não vai dormir bem. Aí ela, eu não sei se eu nasci para fazer as coisas que você faz, não. Por exemplo, você vai para essas reuniões com esse monte de problema, eu não consigo, eu não conseguiria. Eu falei assim, eu tento não trazer isso para dentro de mim, né? Eu resolvo, ajudo a resolver no que eu posso. Não é que eu não deixo de trabalhar, eu trabalho, mas assim, eu tento me proteger disso. Como que eu me protejo? Pensando em outras coisas. Como, Michelle? Como que você pensa em outras coisas? Coloco pensamentos bons na minha mente. Eu estou estudando, estou estudando. Eu falei, mas isso aí não alimenta a nossa alma. Estudar, eu estou fazendo pós-graduação, não sei o que. Não, mas não é isso que eu estou falando. Isso aí não alimenta a nossa alma, não. O que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Então você tem que ler a palavra de Deus e colocar ela no seu coração para ela te alimentar. Aí você não vai sentir esse cansaço. Você vai conseguir preencher sua cabeça com Deus. E aí não vai ter espaço para mais nada. Os problemas vão ficar para trás, de fora de você. Não vai ser interno. Então você vai dormir igual um anjo. Aí ela falou, mas eu leio a Bíblia todo dia. Eu falei, lê mais. Acorda cedo e vai ler. Ela é evangélica. Vai ler, lê mais. Eu leio, a primeira coisa que eu faço, o mais importante, né? Que o cara falou lá, o vídeo da Lucelena. Para mim, é a oração de manhã. Então, a primeira coisa que eu faço, a oração, a meditação. Então, eu já alimento a minha alma para poder viver aquele dia. Então, faça isso. Vai ler a palavra de Deus, meditar, rezar, conversar com Deus de manhã. Na hora do almoço, lê de novo. Antes de dormir, lê de novo. E aí você vai alimentar a sua alma e não vai ter mais esses pensamentos. Tem que trocar seus pensamentos. Então, a doença que causa você não ter a palavra de Deus. Qual que é a doença que ela tá? Ela tá desanimada, ela não dorme, ela fica preocupada. Então, se ela fizesse isso, se ela viver longe de Deus, como ela tá vivendo longe de Deus,
assim, não sendo tão fiel, né? Não escutando tanto Deus, a palavra de Deus, não alimentando a alma dela com a palavra de Deus, com a verdade. E se ela estivesse bem, dormindo tranquila, tranquila, tá tudo bem, não tô sentindo nada, ela não ia perceber que a alma dela tá doente sem a verdade. Não ia perceber que ela tá doente e nunca ia procurar o remédio. Aí ela falou assim: ah, vou fazer o que você tá falando. Se ela fizer se ela fizer isso, eu tenho certeza que ela vai ficar em paz. Porque a palavra de Deus tem esse poder para quem escuta. Como Jesus falou, né? Ele fez essa oração. Então, quem busca Deus e busca viver da palavra de Deus da verdade, recebe os frutos. Porque Jesus orou e o Pai concedeu tudo. Então, se você quiser, você alcança isso, essa paz, apesar de tudo, com a palavra de Deus, porque foi a oração de Jesus para o Pai. E aí, quem corresponde, alimenta a alma com essa palavra e sai do mundo e corresponde a essa palavra, a essa verdade, vive muito tranquilo. Apesar de todos os problemas. Você está sempre sorrindo. E aí, sorrindo assim, né? Não é sempre também não, tem hora que você chora, mas você está em paz, sempre em paz. Aí ela foi e falou isso. Então é um exemplo, né? A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando desse trecho. Falando disso, dessa questão da doença da alma, né? Eu achei incrível esse trecho. Aí ele fala que o sofrimento é como se fosse assim, a pessoa que é doente e ela precisa fazer as veias entope, como se fosse assim, uma pessoa que está doente, está com problema nas veias, igual o Lázaro com aquele problema de circulação. E aí o sofrimento, a cruz que Deus permite na vida da pessoa, o sofrimento é como se fosse uma punção na veia, uma punção. E aí sai aquele sangue podre e renova aquele órgão lá e a pessoa fica curada. Então, tudo que Deus permitir de sofrimento, se tem alguém, por exemplo, alguém da sua família que você está rezando para a pessoa converter e tudo, se ela está sofrendo, agradeça a Deus, porque o sofrimento, a dor, ela vai ver, estou doente, isso é um sintoma, um sinal, um alerta para ela voltar para Deus. Jesus falou isso, né, no livro do céu. Do meu trono sai duas flechas, uma flecha de amor para quem está na graça de Deus, que é uma flecha que fere o coração, que aflige, né, que causa sofrimento, e a outra ele confia aos anjos para incitar as almas a converter, porque quando a gente sente a dor, você sabe que está doente e vai procurar cura. E a cura, a alma entende que a cura está em Deus. Sempre ele vai cercar a alma para ela entender que a cura está nele. Se ela quiser ser curada mesmo realmente e não colocar resistência e corresponder, acontece a cura. Aí ele falou da guerra, né? Enquanto isso me parecia que há ondas daquele mar nos submergia a ambos. Quem pode dizer o que sofria? E como naquelas ondas se viam os preparativos da guerra, lhe disse: minha vida, quem sabe quanto durará esta segunda desordem, a segunda guerra mundial? Se a primeira durou tanto, o que será da segunda? E Jesus certamente será mais longa, mas não durará tanto, porque porei a minha mão e os flagelos dos céus apagarão da terra. Por isso oremos, e você não saia jamais de minha vontade. Então, ele que controla tudo, né? Ele que permite. E também na hora que ele não quer mais, na hora que, né, ele coloca a mão e faz terminar quando ele quer. E muitas vezes ele usa os flagelos da natureza, né, para como a mão dele, né? Eu porei minha mão, então eu porei minha mão. Chuva, vento, terremoto, é muito fácil para Deus colocar a mão e intervir, né? Por isso oremos e você não sai jamais de minha vontade. Então, a mesma coisa ele pede pra gente, não saiam jamais da minha vontade. Não saiam jamais da minha vontade, não saiam jamais da minha vontade. Que a gente fique muito firme nesse entendimento. Não sai jamais da vontade divina. Não sai jamais. Amém. Fiat. Então, continuando aqui o estudo 5, volume 16, trecho 5. Prodígios do Fiat Divino no grande vazio da alma.
Muito interessante, né? Só o título, que a gente está falando tanto sobre isso, sobre o vazio da alma, sobre o ser nada, né? Estava a rezar e a abandonar-me nos braços da Santíssima Vontade de Deus. E meu sempre amável Jesus, saindo de meu interior e dando-me a mão, me disse: Minha filha, vem comigo e vê o grande vazio que existe entre o céu e a terra. Então, vamos tentar imaginar. É muito grande. Vem comigo e vê o grande vazio que existe entre o céu e a terra. É imenso, é infinito, você não consegue ver o fim do vazio que há entre o céu e a terra. Não dá para ver o fim. Muito grande, não tem fim. É infinito. Este grande vazio, antes de meu Fiat se pronunciar, era horrível de ver-se, tudo era desordem. Não se via divisão de terra, nem de águas, nem de montes. Era uma massa de espanto. E enquanto meu Fiat se pronunciou, todas as coisas rolaram agitando-se entre elas, e cada uma tomou seu posto, ficando todas ordenadas com a marca de meu Fiat eterno, e não podem afastar-se se o meu Fiat não quer. Então Deus criou a terra, era informe e vazia. A terra é, se você estudar um pouquinho que seja, só um pouquinho, você já, às vezes já viu até na escola, nas coisas, né? Eu vi esses dias eu fui passear com meus filhos num lugar que chama Planetário. Aí lá falava um filmezinho de criança infantil, mostrando um filmezinho infantil, né, para criança, falando dos planetas. Aí mostrava todos os planetas e falava de como era a característica de cada um. Aí lá falava dessa desordem, dessa da característica dos planetas. Acho que era Marte, não lembro. Falou de todos, mas assim, lá é inabitável nos outros planetas. Um vento muito forte, como se fosse um evento, gente. Eu não sei, por isso eu tô falando, não sei. Não é vento, que eu acho que lá não tem ar. Não é, mas assim, um lugar inabitável, desordenado, que não tem como você viver. Eu não sei falar, mas assim, agora, né? Mas totalmente inabitável, com uma... Ah, tá, não tem a camada de ozônio que protege. Então, não tem como viver lá. Por exemplo, em Vênus, em Marte. Não tem água, né? E a terra era assim, tá? Jesus está falando, antes de Deus pronunciar o Fiat, todas as coisas eram desordenadas. A terra era informe e vazia, não tinha forma. Era horrível de se ver. Era uma massa de espanto. E quando meu Fiat se pronunciou, todas as coisas rolaram, agitando-se entre elas. E cada uma tomou seu posto, ficando todas ordenadas com a marca de meu Fiat eterno, ordenadas pela vontade divina. As águas do mar, a terra, né? A parte lá do Gênesis, né? Que Deus explica. Cada dia que ele fez foi criando, né? Tudo ficou ordenado. E não podem afastar-se se meu Fiat não quer. Então, não acontece nenhum terremoto aqui na Terra se o Fiat não permite. Então, nada sai do lugar sem a permissão de Deus. É a vontade dele que ordena tudo, tudo que existe. A água do mar, quando invade, quando tem um tornado, aquela água do mar que invade tudo, toma tudo, vontade divina. Tudo é vontade divina, tudo. A terra não dava mais pavor. E mais, ao ver a vastidão dos mares, suas águas não mais enlameadas, mas cristalinas. Seu doce murmúrio, como se as águas fossem vozes que muito pouco falassem entre elas. Suas ondas fragorosas que às vezes se levantam tanto que parecem montes de água e depois caem no mesmo mar. Quanta beleza não contém, quanta ordem e quanta atenção não desperta na criatura?
Então, a Terra é incrível. Se a gente for parar para pensar, né? A questão do mar, da relação que tem com a Lua, com o Sol, é tudo muito ordenado, cada coisa em seu lugar. É incrível a ordem da criação, tudo perfeito. E logo a terra toda pintada de verde florida, quanta variedade de beleza não contém? No entanto, é nada ainda. O vazio não estava completamente cheio, e assim como meu Fiat se moveu sobre a terra e dividiu as coisas e ordenou a terra, assim movendo-se para cima no alto, estendi os céus, adornei com estrelas, e para preencher o vazio da escuridão criei o sol, que fazendo fugir as trevas, encheu de luz este grande vazio, e colocou o realce de toda a beleza em todo o criado. Então, quem foi a causa de tanto bem? Meu Fiat onipotente. Mas este Fiat quis o vazio para criar esta máquina do universo. Então aqui ele está explicando tudo que ele fez, tudo que está lá no Gênesis, ele está explicando aqui como foi criado o universo. Quem fez tudo isso? Olha para a terra e vê quem fez tudo isso? A vontade de Deus. A vontade de Deus que criou a máquina do universo. Agora, minha filha, vês este grande vazio no qual muitas coisas criei? Pois o vazio da alma é maior ainda. Eu acho isso aqui, assim, para mim é assustador, ao mesmo tempo que é incrível, é assustador. Aí a gente vai entender por que as pessoas estão tão infelizes e tão perturbadas. Porque o vazio delas, o vazio da alma é infinito, gente, é maior do que o vazio que há entre o céu e a terra. É muito grande o vazio da alma. Não, e aí as pessoas tentam preencher esse vazio com as coisas da terra e nunca vai preencher. É muito grande, é infinito. É tão infinito quanto Deus. É para caber Deus. Por isso que é infinito esse vazio. Porque Deus é infinito. Então, se não fosse infinito o nosso vazio, não caberia Deus. Agora, minha filha, fez este grande vazio no qual criei, pois o vazio da alma é maior ainda. Aquele devia servir para a habitação do homem. A terra é a habitação do homem. O vazio da alma devia servir para a habitação de um Deus. Então, por isso que é tão grande, infinito. Porque a nossa alma é para a habitação de Deus. Não devia pronunciar 6 dias, meu filho, como ao criar o universo. Mas por quantos dias contém a vida do homem? E tantas vezes, por quantas vezes, pondo de lado o seu querer, faz o meu agir, o meu querer. Portanto, devo meu Fiat fazer mais coisas que fez na criação. Queria mais espaço, mas você sabe quem me dá campo livre para preencher este grande vazio da alma? Quem vive em meu querer. Então, não adianta só na divina vontade, só vivendo com a vontade divina, você vai ser feliz, você vai estar pleno, você não vai sentir falta de nada, esse vazio vai ser preenchido. Na criação, ele só pronunciou o Fiat 6 vezes. Mas na vida humana, ele pronuncia o Fiat e cria a cada vez que você abre mão da sua vontade e deixa ele reinar. Então, a cada respiração sua, se você fala, eu quero, Senhor, viver na divina vontade em tudo eu te dou a minha vontade. Já de manhã você fala, em tudo eu quero fazer a tua vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Então, cada respiração sua é uma criação divina. Cada palavra que sai da sua boca, cada batida do seu coração é uma criação divina. É Deus criando, assim como Ele criou o sol. É muito grande. Meus fiat são repetidamente ditos. Cada pensamento é acompanhado pela potência de meu fiat.
E ó, quantas estrelas adornam o céu da inteligência da alma. Nossa, gente, eu não consigo nem pensar direito nisso aqui. Não consigo. É muito grande. Cada pensamento seu, cada batida do seu coração é uma criação de Deus. Porque a gente olha para a grandeza do universo e a gente fica assim, nossa, como Deus é poderoso, perfeito. O sol que ele criou produz bem para tanta gente, para como faz bem o sol. Quantas coisas o sol traz de benefício. Então quer dizer que a minha respiração também, porque é ele que está criando, é ele que está falando Fiat cada vez que eu respiro. Então o que está acontecendo? O que... Nossa, é porque a gente pensa tão simples, né? Meu Deus, quantas estrelas adornam o céu da inteligência da alma? Suas ações são seguidas por meu Fiat, e ó, quantos sóis surgem nela. Suas palavras investidas por meu Fiat são mais doces que o murmúrio das águas do mar, onde o mar das minhas graças corre para encher este grande vazio. E meu Fiat se deleita em formar as ondas que chegam até além do céu, e dele descem mais carregadas para engrandecer o mar da alma. Meu Fiat sopra sobre o seu coração e de suas batidas forma incêndios de amor. Meu Fiat não deixa nada, investe todo o afeto, as tendências, desejos, e neles forma os mais belos floridos. Quantas coisas não trabalha meu Fiat neste grande vazio da alma que vive no meu querer? Quantas coisas não trabalha meu Fiat neste grande vazio da alma? Oh, como fica para trás toda a máquina do universo! Os céus ficam estupefatos e olham trêmulos ao Fiat onipotente atuante na vontade da criatura, e se sentem duplamente felizes cada vez que este Fiat obra e renova sua potência criadora. A gente não vê nada disso. Assim que a gente não vê isso, então é só na fé, né? A gente não vê a nossa respiração causando esse espanto no céu, que ele está criando mais que sol, mais que céu. A gente não vê nada disso. É para ele. É para ele. Você é uma habitação dele. É para a glória de Deus. A gente sente uma felicidade, eu sinto uma felicidade, uma plenitude assim maravilhosa. Tanto que até incomoda as pessoas, sinceramente. Incomoda. Esses dias, essa semana, foi ontem, eu fiquei assustada com a reação de uma colega minha, porque eu cheguei sorrindo e falando bom dia. Eu fiquei assustada. Eu sempre chego sorrindo, muito tranquila, apesar de todos os problemas da nossa equipe. A gente tem problemas muito graves, muito sérios, muita responsabilidade. Então todo mundo tá tenso, todo mundo tá triste, desanimado. Aí eu chego, bom dia, feliz, sorrindo. Bom dia o quê? Não tem motivo para falar bom dia? Tô cheia de problema. Eu fui recebida desse jeito ontem. Eu falei bom dia. Não tem... Que bom dia o quê? Tanto de problema que tem aqui, você falando bom dia, sorrindo assim. Aí na mesma hora, o outro colega chegou. É, desse jeito mesmo. Ficou brincando assim, né? Teve ficou brincando, mas jogando indireta, eu acho. Teve uma colega minha que ela foi para trabalhar não sei aonde, e ela era muito feliz, ela ria muito, ela sorria demais. A chefe mandou ela embora porque ela sorria muito, porque não aguentou ficar com ela, falou que que não suportava, porque ela sorria demais. Ela era muito feliz, ela incomodou tanto a pessoa, porque lá, apesar de todos os problemas, ela estava feliz. A pessoa que trabalhava com ela, que era a chefe dela, não suportou, mandou ela embora, porque ela ria muito. Porque é o que a Lúcia Helena Galvão falou, a professora de filosofia falou. Tem um balde cheio de caranguejo, todos lá no fundo do balde lá.
De repente, um caranguejo sai e vai para a borda e consegue sair do balde e pular no mar. E aí os outros caranguejos ficam muito bravos, porque o caranguejo que saiu do balde provou que é possível sair daquele balde e afundar no mar e ser muito feliz. Porque se todo mundo está no comodismo, um ajuda o outro a se afundar cada vez mais. Mas se tem uma pessoa que consegue vencer a resistência e ser feliz e ficar em paz, apesar de todos os problemas, isso incomoda muitas pessoas. Ela que estava explicando, a Luciana Galvão, que um aluno, por exemplo, você está numa turma de alunos, todo mundo está com nota baixa e você se esforça e tira nota boa, os alunos outros vão querer te expulsar da sala. Porque se todo mundo tira nota ruim, a culpa é da professora. Mas quando um aluno tira nota boa, prova para todo mundo que é possível tirar nota boa se tiver um esforço. Então você, num ambiente onde tem um monte de problema, tá todo mundo reclamando e você consegue, apesar de tudo, sorrir e ficar em paz, e você é humana como os outros, isso cria uma coisa tão horrível dentro da pessoa. É possível, né? Ela é humana. E eu me sinto fracassado, muito fracassado, porque eu não consigo ficar feliz e falar bom dia e sorrir. Eu fiquei assustada. Aí eu falei assim, nossa, o que eu te fiz? Né? Ah, não, problema que não sei o que, não sei o que lá, não é com você não. Eu falei, tá bom, né? Mas aí acabou que depois a gente conseguiu sorrir. Mas eu fiquei assustada. Logo de manhã. Já tá tão assim, meu pai do céu, como é que vai ser no final do dia? Então você vive esse Fiat. Eu não sei o que Deus está fazendo com essa minha respiração, com meus pensamentos, assim, eu não consigo ver tudo que ele faz, mas o bem que está sendo gerado a partir desse Fiat dele, mas o efeito que causa em mim é devastador. O efeito que causa na minha alma de felicidade, de alegria, de plenitude, de paz, é incrível. Incrível. É assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O efeito que a palavra de Deus causa, que a verdade causa. Claro, tem momentos que você vai, por permissão de Deus, você vai ficar, como ele falou na hora da colheita, né? Ele vai colher seus atos, vai colher tudo que ele fez, vai revolver a terra da sua alma. Você vai ficar num estado que só por Deus. Mas agora a verdade, você vai sendo alimentado com a verdade, você vai falar, é porque ele está colhendo, por isso que eu estou assim. Então, vou esperar ele plantar de novo a virtude em mim, vou ficar tranquila. Então, é uma felicidade constante, mesmo na dor. Porque você vive naquela esperança certa de que a, você está na amargura, depois vem a doçura, você abandona. Né? Não fica perturbado achando, vou desistir de tudo, não quero saber de mais nada, porque eu estou sofrendo. Você, ele te alimenta tanto com a verdade, esses fiats que ele pronuncia te completa, assim, te deixa, preenche seu vazio, né? Preenche o vazio que tem na sua alma. É o que ele está falando aqui. Eu não vou conseguir concluir agora, mas maravilhoso esse trecho, maravilhoso. Depois eu termino a meditação. Amém, Fiat.